Olá, pessoa lindíssima! Mais um Pod Ícones no ar. E eu, Milene Salomão, mais uma vez com uma honra gloriosa em receber dois profissionais ícones nas suas respectivas áreas de atuação. Antes de eu anunciar esses profissionais exemplares, não deixa de seguir o canal. Então, aproveita aí rapidinho, segue o nosso canal, curta, compartilhe e ajuda a disseminar assuntos relevantes, né, e que vão ajudar realmente um grande número de pessoas, inclusive você. Mas vamos lá. Hoje eu tenho um prazer muito grande em receber aqui a doutora Lilian Cunha, nutricionista, e doutor Ademar Neto. Estaremos agora falando sobre nutrição e vida saudável, né? Então, nutrição como pilar da vida saudável. Sejam super bem-vindos, prazer enorme em recebê-los aqui. Que honra minha, tá vendo? Doutora Lilian. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Uma honra também estar aqui com você. Que bom. Compartilhando de tanto conhecimento, levando conhecimento, né, para todo mundo aí que está ansioso muitas vezes, né, não sabe que informação seguir. Exato. E aqui o nosso propósito é trazer realmente informação que faça diferença na vida dos seus ouvintes. Isso aí. E doutor Ademar Neto. Boa noite, Milene. Boa noite a todos os ouvintes do Pod Ícones, né? Também muito obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição para debater os temas relacionados à nutrição, vida saudável, e estamos aí à disposição. Soube que vocês dois, assim, têm uma vida super saudável mesmo, porque tem atividade física relacionada e tudo mais, né? Andei vendo, tenta, né? Andei vendo aí. Isso aí. Os dois atletas. Tentamos. Né? Amadores. Tá aí, chegando lá. Exemplo a ser seguido também. Eu acho que é bem interessante a gente começar pelo básico, entender a diferença entre um profissional que atua na área da nutrição e um profissional que atua na nutrologia, né? Então, um profissional da área médica e um nutricionista que trabalham de uma maneira tão combinada, tão complementar entre si. Mas eu acho que cada um tem um foco específico de atuação. Não sei quem quer começar, mas a pergunta é essa, para que fique clara a diferença de atuação nas respectivas áreas. Pronto, para a gente entender assim, de uma vez por todas, né? É muito fácil o que eu vou dizer para facilitar a compreensão. O nutrólogo, a nutrologia é uma especialidade médica. A nutricionista, o nutricionista, ele tem uma formação específica em nutrição, tá? Então, o nutrólogo, o foco da nutrição para o médico nutrólogo é através de como os nutrientes interagem com determinadas doenças, quais são a fisiopatologia da doença, como a gente vai ofertar determinado nutriente para cada condição, algumas condições que precisam de medicamentos específicos, que o nutricionista, muitas vezes, algumas medicações não podem ser prescritas por um profissional da nutrição. E o nutricionista ele tem um foco muito mais na parte do alimento, né, em si, em você fazer o programa alimentar para cada pessoa, né? Você melhorar a condição de cada paciente nesse sentido, tá? E aí vai de plano alimentar, baseado no que a pessoa gosta, né? E precisa você adaptar àquela situação, né? Então, em suma, o foco do nutrólogo nos nutrientes baseado na doença, né, nas alterações e como é que eu posso dizer, como tornar a vida mais saudável para uma pessoa que tem uma determinada alteração, e o nutricionista vai manipular muito mais a parte alimentar, a parte do programa de acompanhamento nesse sentido. Perfeito.
Tá vendo? Não é? E altamente complementar, e nem se discute, né? Sim. Mas eu acho que tem confusão, talvez, né, algumas pessoas façam, sem saber o real diferencial entre essas duas áreas. E todo mundo sabe, obviamente, o quanto importante é a gente se nutrir e se alimentar de uma maneira adequada. E queria começar também, né, outro começo, continuar perguntando algo que é bem elementar, é bem simples, mas eu acho que também é muito importante. Conhecer quais são aqueles micronutrientes e macronutrientes essenciais em uma dieta. O que é que não pode faltar para que realmente a gente tenha uma vida plena, saudável, com qualidade de vida, enfim, saúde, né? Direcione para quem você quer? Não, pode ser você, para quem que vocês quiserem. Não, eu não me meto muito quando eu faço as perguntas em relação aos meus convidados, porque, como todo mundo que eu convido, eles estão trabalhando também de uma maneira integrada em áreas afins, aí muitas vezes a pergunta fica facultada para quem sair na frente, digamos assim, né? Perfeito. Eu queria só complementar, né, quando você perguntou sobre a diferença de nutrólogo e nutricionista. O nutrólogo na minha vida é essencial, na minha vida de nutricionista, tá? Hoje eu trabalho com muitos pacientes bariátricos, vou dar um exemplo muito prático. E eu recebo muitos pacientes com deficiências, né, deficiências nutricionais, que por mais que se permita a gente prescrever uma suplementação para o paciente, tem horas que eu não consigo ofertar a quantidade que aquele paciente precisa ou ele não consegue absorver. E eu preciso de uma suplementação intravenosa, eu preciso de uma suplementação parenteral. E para quem eu vou mandar? Tá vendo aí, doutora Ademar? Quem vai me ajudar? Que é justamente... Então, para ficar bem claro, né? É justamente aquela situação, né? Você tem uma alteração, você precisa de uma oferta de um medicamento, né? Que, assim, via venosa, Entendo. por mais que seja um nutriente, mas não deixa de ser um medicamento, claro. né? Então, aí você precisa de uma prescrição médica. Isso. Então, me ajuda muito. Ajuda muito meu paciente. Tá. Assim como o nutrólogo também, quando quer fazer o plano alimentar do paciente, quando quer um detalhe de qual é o alimento que fornece melhor esse nutriente para aquela pessoa específica, como é que a gente vai montar um plano alimentar semanal, mensal da pessoa. Aí a gente é fundamental nutricionista. Então, o trabalho é interligado, né? A multidisciplinaridade, né? É fundamental para que tenha sucesso nossos programas de cuidado de pessoas. Excelente. Né? E voltando à sua pergunta, você perguntou quais são os macro e micro... Macro é que não pode faltar. Eu nem sei se as pessoas têm, em geral, entendimento realmente do que seria um micro e um macronutriente. Aqui a gente tem um público muito grande, né? Um público em geral assiste o programa, mas para estudantes também que estão cursando as suas respectivas áreas de saúde, independente da área. Então, talvez alguns não tenham um conhecimento mais aprofundado do que é um micro ou macronutriente. E, dentre esse conjunto, também o que é que não pode faltar para que a gente tenha uma vida saudável. O próprio nome já está falando macro, grande, né? Que são os nutrientes macros mesmo, né? Eu vou falar assim de uma forma bem rasa, que podem ser ali contabilizados em gramas, para ficar mais claro, né? Então, a gente tem aí proteínas, carboidratos, lipídios, fibras, né? São os macronutrientes principais, os 4, né? Sendo que fibra, ela muitas vezes é classificada ali dentro já de um carboidrato. Então, não tem como você viver sem um, sem outro. Não tem como você... O ideal é que você esteja ali em equilíbrio, tá? Porque cada um tem uma função. Carboidrato, energia rápida. Lipídio, várias funções aí no nosso organismo, produção de hormônios, né? Isolante térmico, por aí vai, inúmeras funções, estoque de energia. Proteína, construção. Então, não tem como tirar nenhum deles para dizer assim, esse pode faltar ou esse não pode faltar. Né? Aí o nome já está dizendo macro. Micronutrientes, a gente vem para a parte de vitaminas e minerais, que são micro mesmo, né? Microdosagens pequenas, que a maioria são, para entender, miligramas. Ferro, cálcio, fósforo, potássio, vitaminas A, D, E, K e por aí vai. Né? Todos os micronutrientes que compõem aí o nosso corpo e precisam estar sempre sendo repostos através da alimentação, de preferência, né? Uma alimentação saudável, equilibrada, para estar garantindo aí toda essa necessidade adequada que cada um tem.
Bem didático. Foi clara? Claríssima. Didática. Quer complementar alguma coisa? Não, é só eu complementaria só que às vezes as pessoas podem ter dúvida onde entra o micronutriente, é na parte do metabolismo, né? Então, assim, as vitaminas são importantes para metabolizar os macronutrientes algumas vezes, né? Outros micronutrientes entram na proteção do estresse oxidativo, né? Que a gente está sujeito. Muito né? sujeito, né? Então, são essas as importâncias, né? Enquanto os macronutrientes trabalham na constituição propriamente dita e geração de energia, os micronutrientes, eles, digamos, são as engrenagens que fazem o motor funcionar. Pois é. E aquilo, assim, que é essencial. Isso aqui não pode faltar de jeito nenhum. Sim, isso aqui, eu sei que a gente precisa da combinação de todos. Sim. Tem algum que a gente possa pensar dessa forma? Não, posso ficar um pouquinho sem isso aqui? Existe alguma possibilidade de ter saúde dessa forma? Olha, eu acho que não. Eu acho que, né, o equilíbrio é essencial. E, assim, desde o ferro, vamos dizer assim, um mineral mais o pessoal mais conhece, vamos dizer assim, a anemia ferropriva, desde o ferro até lá o magnésio, o selênio, que não são tão conhecidos assim. Acho que todos têm sua importância. Não podemos abrir mão, né? Isso, perfeitamente. Eu acho que o fato da dieta equilibrada é importante porque você fornece todos os macro e micronutrientes de forma adequada para cada pessoa que tem a sua necessidade. Então, assim, o que é importante? A individualização de cada pessoa. Cada pessoa vai ter uma necessidade específica, né? Ou mais ou menos de determinado macro ou micronutriente baseado nas suas características, se tem ou não alguma doença, se tem ou não alguma alteração do metabolismo, né? Então, se é uma pessoa ativa, qual é o grau de atividade dessa pessoa? Então, assim, atletas têm uma demanda maior do que uma pessoa que não é um atleta de uma grande intensidade, né? Um idoso tem uma necessidade diferente de um jovem, de uma criança. Sim. Então, tudo isso são situações que são importantes a gente colocar. Observar, né? Não existe receita de bolo, tá? Então, aí, mais uma vez, a gente reforça. A individualização é muito importante. Perfeito. A gente ouve muito, né? Principalmente assim, em rede social, nesse tempo que todo mundo tem abertamente acesso a inúmeras informações, nem todas, digamos assim, são aquelas aí, por isso aqui eu posso botar a mão no fogo, né? Então, a gente tem que ter esse tipo de cuidado, porque nem tudo que a gente assiste, ouve, escuta por aí, a gente pode levar como verdade. E aí se fala bastante, né, em dietas restritivas. A dieta da proteína, a dieta disso, a dieta daquilo e tal. Como é que vocês enxergam? Já a gente precisa de tudo, acabamos de falar, né? Isso aqui agora. Tudo na sua quantidade. Para mim, não é nem a quantidade, é a qualidade do que se come, a combinação entre tudo, que é importante. Mas como é que vocês enxergam isso? De onde é que surgem essas ideias e essas dietas dieta restritiva, sobretudo, né? Chamam de dieta da proteína, dieta disso, dieta tem tanto nome, né? Como de onde surge essa ideia e qual a visão de vocês em relação a isso? Mulher, de onde surge essa ideia é ótima, viu? É ótimo, porque eu fico assim impressionada com as coisas que surgem. Não sou da área, mas eu fico impressionada assim, na visão de uma professora de fisiologia. Eu fiz, poxa, a gente precisa de tudo. E a gente começou a falar sobre isso no início, né? Mas tem gente que vai para a dieta só da proteína, dieta disso, dieta daquilo. Eu lembro que a dieta da proteína, e estou me referindo a ela algumas vezes, porque teve uma época que foi assim, uma moda, um frenesi. Todo mundo que queria perder peso só proteína. Meu Deus. Aí entrou a cetogênica também. Pois é. Teve essa época também. Né? Tem a low carb, cetogênica, jejum intermitente, tem dieta da proteína.
Tem tantas. Pois é. Dieta carnívora, dieta... Bora fazer o seguinte, fala aí desses tipos de dietas, então, em geral, e depois a gente volta para a pergunta, né? Pode Dieta Tem carnívora, tem cetogênica, tem Low carb. Low carb. low carb, que a mesma cetogênica coisa. é low carb, né? Porque o que é que faz? Quando você reduz o carboidrato, o metabolismo vai preferencialmente para a parte de metabolizar gordura e na metabolização da gordura ele vai gerar corpos cetônicos. E aí por isso que se chama cetogênica, nesse sentido. Existem alguns benefícios teóricos, né? Para alguns pacientes, existem relatos de pacientes com epilepsia, de difícil controle, uma dieta cetogênica pode ajudar, né? Ela pode ajudar numa etapa de o paciente precisar controlar o peso por um determinado período, né? E tem que ter suas monitorizações específicas para acompanhar, entendeu? Porque também não é isenta de risco, né? E dependendo da situação também não poderá ser feita de forma indiscriminada, eternamente, digamos assim, tá? E tem condições que, por exemplo, essa dieta cetogênica não tem assim, um benefício estabelecido, como já se tentou fazer em câncer, né, pacientes com neoplasia. Então, assim, ainda não tem um benefício conclusivo, bem estabelecido, né? Tem alguns testes, alguns estudos em modelos animais, né, que sugerem. Então, assim, a ciência evoluindo, né, e a gente ainda precisa de algumas respostas nesse sentido, tá? Dieta da proteína vai na mesma linha também, né? Você reduzindo o carboidrato. Só que nosso organismo, o que é que ele faz? No nosso metabolismo, o nutriente que está desbalançado, ele tende a equilibrar. Então, por exemplo, se a gente recebe uma grande quantidade de proteína sem receber carboidrato, nosso organismo vai converter a proteína recebida, não vai usar para função estrutural, vai usar para produção de energia, né, com gliconeogênese no fígado. Sim. Então, aí ele acaba equilibrando. Então, algumas vezes, né, pensando em médio e longo prazo, vai meio que perder o sentido. Então, por um tempo, com acompanhamento Sim, sempre. Eu diria que, aí, por exemplo, algumas dietas restritivas de alguns programas de emagrecimento que são até relativamente conhecidos, e a grande, que eu também acho que é uma função importante do paciente que é submetido à cirurgia bariátrica, é aquele início, né? É o estímulo inicial para a mudança de paradigma, da mudança do estilo de vida. Ou seja, não existe nada mágico em que você vai tocar uma varinha, estalar o dedo e a pessoa vai se transformar de um dia para o outro. Se fosse, ia ser tão bom, a né? transformação... Eu ia ser a primeira da fila ali. Nem os animais, por exemplo, uma lagarta para virar uma borboleta não é de um dia para o outro. Haja metamorfose, né? Pois é, ela nasce pequenininha, vai consumindo, vai crescendo, ela forma um casulo e depois ela vai virar uma grande borboleta, né? Então, assim, a dieta restritiva, a cirurgia bariátrica, tudo entra num programa de mudança de estilo de vida. Eu acho que a grande... Aí é o X da questão, digamos assim, virada de chave que a gente tem que entender é a mudança do estilo de vida, né? É você tornar um estilo de vida saudável. E aí entra um dos pilares, é a nutrição, como tem a saúde mental, tem o exercício físico, né? A meditação. Então, e a nutrição é importante nesse sentido.
Você trabalha mais na área de bariátrica, né? Trabalho com obesidade e Mas- cirurgia bariátrica. Mas você trabalha com outro... Não, só direcionado para isso. Não, então, eu não atendo crianças, por exemplo, né? Eu não atendo algumas patologias bem específicas, oncologia, mas assim, o emagrecimento, né? Uma correção de um colesterol alto, né? Um controle de açúcar, né? Que são alterações metabólicas aí muitas vezes ligadas à obesidade, tá? Então eu sempre cuido. E a bariátrica também. Voltando à questão das dietas, né, que você falou assim, a dieta de proteína, dieta de low carb. Na verdade, muitas vezes, Milene, o paciente já chega, principalmente quando quer emagrecimento, quero fazer uma dieta low carb. Só que vocês têm que entender o seguinte, dieta low carb não precisa ser cetogênica, não precisa ser dieta da proteína. Você reduzindo um pouco de carboidrato da sua dieta, né, isso não é difícil não, tá? Você corta alguns docinhos, o açúcar de adição, você já faz uma dieta low carb, porque você está reduzindo o carboidrato ali da sua dieta. Né? Então, a gente tem que desmistificar um pouco essas coisas, porque, no fundo, quando você faz principalmente uma dieta para emagrecimento, você está fazendo uma dieta low carb, você está fazendo uma dieta restritiva. Né? Agora, é o que ele falou. Todos esses tipos de dietas, eles devem ser monitorados. Sim. Né? Não tem mais como você fazer nenhum tipo de restrição assim a longo prazo. Primeiro que muita gente nem consegue. E depois vem o efeito rebote. Pois é, ainda tem né? isso, né? E causa um monte de deficiência. Pois é. Ainda Pode tem ter isso. certeza. Eu esqueci, vou até te contar uma coisa. Era pra eu ter falado no início, só começou a me lembrar agora. Sabe como eu a conheci? Eu vou contar. Pode contar. Vou contar. E a gente se reencontra anos depois, né? Perdemos o contato e tal. Hoje em dia, já tenho uma tranquilidade maior em relação ao meu consumo de açúcares em geral. Mas eu tentando nessa de para de comer isso aqui, melhora um pouco lá e tal. Nem tenho mais idade para estar comendo as coisas de maneira aleatória, sem prestar atenção. Mas ela tinha uma loja que eu achava magníficos produtos que ela vendia, que eu falava assim, mas isso aqui tem gosto de verdade mesmo? Porque qualquer alimento que ele seja um pouco mais saudável, mas que ele mostre que ele é sem lactose, que ele é sem glúten, isso, sem glúten, isso. sem essas coisas todas, né? Que dão Sem glúten, aquele sem sabor lactose, sem especial. açúcar e sem gosto. Pois é. Eu falei, mas tem gosto. E aí eu acabei ficando viciada em um doce de leite. Do potinho. Mas se eu desse aquele doce de leite para qualquer outra pessoa que não soubesse que ele era sem glúten, sem lactose, e eu te perguntei algumas vezes, né? Exatamente. Eu falei, sem glúten, sem lactose mesmo. E é bom, E é né? bom. Eu conheci assim na loja. Verdade, não na foi? loja, foi. E só para falar, você falou de doce da loja, eu gostava muito, era do brigadeiro de biomassa Meu de Deus! Esse aí é parente, era o doce de leite que ela pegava. Era o doce de leite que era. Eu, particularmente, acho esse Mais melhor gostoso do que o o convencional. brigadeiro Nem fui convencional. para ele, eu fiquei viciada. Ela ficou no né? doce de leite. E aí, mesmo, depois de uns... Gostava daquela loja. E aí ela chegou lá e conversou. E Bruno, né? Um beijo para Pois Bruno, é. se estiver aí ouvindo a gente. Me apresentou. Bruno é dentista, a gente foi contemporâneo na época da faculdade. E é o proprietário do prédio onde eu alugava a loja. E a gente começou a conversar. E eu esperava ela voltar sempre. Sempre. E eu falava com o Bruno, cadê sua amiga? Que nunca mais veio aqui. Mas eu mandava pegar. Mandava, mas É você que não eu me ia. mudei. Mas você não ia. Mas eu achei ótimo, Milene, você colocar essa observação, porque eu queria fazer algumas ponderações aqui. A gente precisa também desmistificar algumas coisas da nutrição, tá? Não é porque é sem glúten, sem lactose, sem açúcar, não é que ele vai ser sem gosto, mas porque é um alimento saudável. E a gente está acostumada a comer de outra forma, né? Não é porque é sem glúten, sem lactose e sem açúcar que é um alimento saudável. Não é porque é sem glúten, sem lactose, sem açúcar que é um alimento de baixa caloria, tá? A gente vê muita gente consumindo uma quantidade exacerbada de alimentos light, diet, zero açúcar, zero isso, mas em compensação são alimentos, são alimentos riquíssimos em adoçantes, são alimentos riquíssimos em corantes, conservantes, aditivos químicos e não adianta nada, muitas vezes. Pois é. Eu vou te dar E um a exemplo gente é bem viciado clássico. nisso, Não, né? eu vou te dar um exemplo bem clássico. Quando meus pacientes chegam lá e falam assim, eu vou poder comer pão? Eu disse que não seja o pão de saco. Eles se acabam de lembrar o que é pão de saco. Pão de saco é aquele pão integral que você vai lá no supermercado, que dura 15, 20 dias na prateleira, dentro de um saco fechado E não estraga. e não estraga.
Experimente pegar um pão fresco, um pão francês, Não que você fica. compra em padaria, até mesmo um pão integral francês. Bote lá 3 dias pra você ver o que acontece com ele. Agora me diga, um pão que fica ali, é luz, temperatura, tudo Não ali. mofa, não acontece nada. né? No mínimo 3 semanas O ali. que E o dentro do bicho corpo, não né? come. Mas é integral, né? Tá lá Mas é escrito pronto, integral, sem É. glúten, sem lactose, sem açúcar. Entende? E aí tá cheio de aditivo químico, cheio de conservante, Pois cheio é, de tudo. pior do que as outras coisas, às vezes, né? Aí eu digo, você pode comer. Eu prefiro que você coma pão francês. Ah, mas pão francês engorda, pão francês aumenta a minha... Eu prefiro que você coma, a gente tem que saber. Aí fala assim, precisa cortar o pão? Precisa. Precisa cortar o pão para botar proteína, botar manteiga, botar queijo, botar ovo, botar frango. Você precisa cortar o pão da sua dieta, na sua dieta, sim, para você botar o recheio proteico. Poxa, já gostei dessa nutri aí. É? Eu vou nela. Então, Já posso assim... comer um pão. E um adendo do pão que eu falo é o seguinte, se o bicho não come, tenha medo. Pois é. Né? É verdade. Tenha medo. né? Se você pegar um pão desse, a gente, na nossa casa, tem uns passarinhos que nos visitam sempre, né? Que a gente bota uma frutinha. E uma vez eu fiz uma experiência, peguei um pão desses aí e coloquei lá. Nenhum encostou. Não encostou, né? Não É encostou. engraçado, né? Eles É. têm sabedoria para Natura- perceber esse natureza. Não valor. encostou, Natureza. ficou, não mofou, nada. Milene, é sério, isso passa uma experiência. Compre. Eu compro. Lá em casa não entra. Eu não gosto de entra. pão mesmo, e eu só gosto do pão Só que, fresco, às eu como vezes, todos os dias. Os Eu como de manhã e meninos- como de noite. Eu também. Às vezes os meninos querem a bendita bisnaguinha, que eu não... Então, uma vez, sei lá, no ano, 2 vezes no ano, eu compro. Aí eles comem 1, 2 dias, para. A bicha fica. Se você... Na casa, eu tô morre. falando sério, não Tá vai... lá, impecável, mumificada. Mumificada. E se você colocar na geladeira, então, minha irmã, acho que dura 1 ano. É, né? Uma grande orientação para os alimentos, né, que talvez Lídia falasse um pouquinho mais à frente, é ler os rótulos. Ah, sim, com Não, certeza. eu Eu vou não falar. posso ler E vai nem rótulo sim. de alimento, não, porque daqui a pouco eu não vou comer Por mais quê? nada, porque eu fico doida. Mas a gente, Não, mas é mas preciso, Milene, importante, é. Eu dou muito uma... importante. Ave Maria, eu vou começar a não comer Muito nada. importante. Não. Porque eu já fico, isso aqui é transgênico, isso aqui é não sei Não, o quê. isso aqui transgênico é já não sei o dominou quê, nossa isso aqui é não vida. sei o quê. Né? Mas a gente tem que... Né? Aí, transgênicos e agrotóxicos são coisas que... Pois é. Né, a gente tem que... Ave Maria. Mas, por exemplo, sem fazer terrorismo nutricional, mas vamos supor que se tenha disponível na venda 2 produtos de determinado... Pode ser pão, bolacha, biscoito, enfim. Você lê os ingredientes. Um tem 50 ingredientes. 50 e o outro tem 12. 12. Qual Você é que vai você pegar vai qual? escolher? Depende da composição também, né? Não, vá pelo Porque que vai- sempre tem menos Ó, que tem ingredientes. menos Ah, ingredientes. achei porque no meio daquele Porque bolo lá bota tudo. dentro dos os 50 ingredientes, vamos dizer, 42 são Aí é uma informação conservantes. importante. conservantes. Aditivos químicos, corantes. Ave Tá Maria, tudo meu lá. Deus do céu, mais uma coisa Benzoato na minha e cabeça não agora. sei o quê. Não, mas assim, é você Meu usar o Deus bom do céu. senso. Você não sabe como é que eu sou não, né, Lil? Meu Deus Sei. do céu. Mas assim, mas é interessante as pessoas entenderem isso. Que quanto menos ingredientes você tiver naquele produto industrializado, Importante. né, melhor vai ser para você. Outra coisa. Eu não como pão, mas eu como biscoito. Gente, não se enganem. Biscoito, 5 creme cracks, equivale a um pão. Sério? Sério. Aí o 5 paciente... creme craquinhas. Pois é. 5 creme Eu craquinha não gosto assim. muito de saber dessas coisas, não. Pois é, mas aí, repare, preste atenção. Se é a mesma quantidade de calorias em 5 creme crackers e um pão, aí você vai botar aqui creme cracker com manteiga, a bicha já tem manteiga, né? Creme cracker com manteiga Por e isso que é queijo. gostoso. É, mas é verdade mesmo, gordura dá sabor, não vou negar. E aí você bota o pão com um ovo. O que vai te dar mais saciedade? Vamos ser realistas. O pão ou a creme crack? O pão. Só que o pão já foi tão demonizado, tadinho, que ele vai ser deixado de Ele lado. virou o vilão, né? Aí você chega paciente pra mim, né, e fala assim, não, eu não como pão. Eu falei, tá, você come o que no café da manhã? Não, eu como meia tira de creme crack. Meia tira, que as creme crack agora vem 3, né? Não, ele também, poxa. Não, mas se você contar ali, são o quê? 8 creme crack, escola 4 ali, ó. Ah, foi sanduichinho de... Sanduíche de creme crack. Quer ver Entende? uma coisa que falam? Queijo branco e queijo amarelo. Queijo branco Como e queijo é essa amarelo. história aí? Bom, o queijo branco, claro, quanto mais branco for esse queijo, menos teor de gordura ele vai ter. Aí vai depender do paciente. Tem paciente que eu vou prescrever o queijo branco mesmo. Não tem jeito, tá? Ah, Lília, mas quando muda lá a proporção, ele tira gordura e tem mais carboidrato. Gente, não é que o queijo tem mais carboidrato, mas é proporcionalmente,
tá? Você tirou um ingrediente, claro, no universo de 100%, o outro vai se sobressair mais. Mas tem pacientes que vão se beneficiar do queijo mais branco, mais sem gordura. Eu adoro amarelo. Milene, você falou uma Adoro. coisa, eu vou puxar um pouquinho, né, sobre é mais gostoso. Tá vendo aí? Mas, Sobre isso ó, eu tenho uma observação. mas a gordura, de fato, dá sabor. Gente, Mas eu adoro tenho uma coisa- observação Uma pra pipoca falar. com manteiga, não é a mesma coisa de uma Uma pipoca pipoca sem de pipoqueira manteiga. elétrica sem eu vou nada. falar. Nosso paladar, na verdade, ele é treinável. Com certeza, isso concordo. é verdade. O grande problema, a gente acha mais gostoso porque a gente está acostumado. Foi habituada. Tá Perfeito. habituado. Eu tiro o exemplo do café, né? A gente a vida toda começa a tomar café com açúcar, né? Aí, quando não se pode mais de açúcar, aí usa adoçante, mas aquele café doce. Já experimentou? Eu não sei se Não, você meu é gosta. com um pouquinho de açúcar, mas eu coloco meu açúcar. Pronto. Eu bebo Bem- café, Quase nada, ele é quase amargo. Nós bebemos. Mas a gente bebe café puro, sem nada de doce. E assim, fizemos a transição, né, do café adoçado para o café sem doce. Hoje em dia, eu Nem- não tolera. consigo Nem lembra, tomar. né? Não consegue. Não Não consigo. lembro, não. Ah, Eu não consigo beber café com nada adoçado, porque para mim fica intragável. E quando é adoçante, É pior ainda. eu consigo sentir o sabor. sabor Eu artificial. eu também, deixa eu dar uma travadinha, né? Porque E aí a gente questão- sensibiliza as papilas. Exato, questão pronto, da, você disse a tudo aí, questão né? da pipoca que ela colocou é porque eu gosto muito de pipoca pura. Ai, eu Eu adoro. faço Milene, a aí eu pipoca nem- na aí eu- pipoqueira, só o milho, Aí eu nem só o consigo. milho Meu na Deus. pipoqueira e acabou. Gente, Eu como. adoro assim, banhada não. na Pronto, manteiga. Milene, Não com todo precisa de respeito, eu sei, eu sou como nutricionista. com manteiga também quando tem, mas quando eu vou fazer a minha, Você eu vai faço ali desse purinha, jeito. né? Pra mim, Eu fico vou, satisfeito assim, ó. do mesmo jeito. Não, satisfeita do mesmo jeito eu não fico, não. Se for necessário, eu vou comer sequinha assim, sem problema. Mas se eu posso, como diz o povo, eu malho pra comer. Eu conheço muita gente assim, viu? Não, brincadeira à parte, mas a gente malha porque a saúde é em primeiro lugar, mas é um equilíbrio energético que Sim, você está claro. fazendo ali, né? Você se permite, de certa forma, para manter o equilíbrio do seu corpo. E aí eu me permito algumas coisas. A pipoquinha Mas eu aí gosto. vai a individualidade, né? Claro, também. é, O que é que você caramba. preza? Por exemplo, eu prezo mais pela temperatura da pipoca, por exemplo. Se ela está quentinha, para mim não tanto faz. Não importa, Tá né? salgada, tá doce. E- Para mim não é a temperatura. Ela, né? Eu gosto preza mais do pelo saborzinho. O sabor, né? Pois né? é. Então, é importante essas Vamos, características. vou Mas fazer... rapidinho, só voltando à questão Vá. do queijo, que você Sim. perguntou. Ah, sim. Sim, mas então muitos pacientes vão se beneficiar, né, a depender da individualização da dieta do aquele queijo mais sem gordura, branco. Né? Outros pacientes podem pegar um intermediário. Salvo exceções aí, vamos colocar um queijo bem amarelinho, como você gosta, né? Então isso depende muito, tá? Quer ver da uma coisa necessidade. para saber se é mito ou verdade? Essas dietas detox, né? Mito ou verdade? Até que ponto a gente pode considerar? Vou perguntar, doutor Ademar, existe dieta Existe, detox? doutor Ademar, existe. O que os estudos científicos Mas mostram? falam, né? Falam, mas tipo, não- isso é o que se cientificamente- divulga na mídia. Cientificamente, Como um todo. eu gosto de Ademar porque ele é medicina baseada em evidências. Pronto. Nutrição baseada em Então evidências. vamos lá, E eu bem aprendo aí. muito com ele. Não, o que existem, né, estudos em animais que, né, viu determinados nutrientes, principalmente antioxidantes, né, que teriam um benefício, mas ainda não foram reproduzidos para as pessoas assim de uma forma objetiva sobre isso. Isso aqui vai ajudar nessa condição, né? Mas aí você pode me perguntar, tem papel a dieta detox na vida de alguém? Tem. Por quê? Porque a gente volta naquela situação. Que a gente falou lá atrás. Um estímulo inicial para uma mudança de estilo de Entendi. vida. Não adianta, por exemplo, a pessoa, vou fazer dieta detox por 3 meses, depois que eu perder aí 10, 12 quilos, aí eu volto à minha vida que eu tinha.
não adianta nada. Eu achei até bom você perguntar de dieta detox, porque normalmente eles nem falam de dieta detox. Eu quero um suco detox. Fala muito, né? Exato. Suco, chá. Suco, chá. Gente, o processo de detoxificação, principalmente do fígado, é muito mais profundo. Né? Do que isso, do que, né? Do claro. jeito que fala, parece que é tudo Não, tão simples. não, mas hoje, não é. Hoje, Mas a É ideia cirurgia. que vende é que é a coisa mais simples do E mundo não é. hoje a tendência do estudo da nutrição, né? A gente está... antigamente a gente saía do consultório e ia buscar no laboratório as explicações. Hoje em dia a gente tem um movimento inverso, né? Você sai do laboratório, ou seja, do estudo da microbiota, né? Como é que é a função de cada micro-organismo que a gente tem, né? E qual é o impacto, né, para cada pessoa, né? Perfeito. Então, esses estudos são importantes, essa evolução, porque cada pessoa tem uma microbiota diferente, né? Então, tem a própria modulação. Você tem nutrigenômica, nutrigenética. Então, pessoas que têm a deficiência de digerir determinado nutriente, você podendo modificar uma flora intestinal, com a parte genética também, algum material genético que vise modular as células para favorecer a digestão daquilo. Então, isso é transformador também. Teve um episódio que a gente falou sobre desbiose oral e a interferência, né, e a relação estabelecida entre a desbiose oral e desbiose intestinal. Uma relação... sabe o que eu acabo de pensar aqui agora? Trabalhar o mesmo tema, só que agora com um gastro também, né? Ou, doutor Ademar aqui de novo, para a gente trabalhar a inter-relação entre as duas áreas, tanto com um cirurgião dentista e um profissional Perfeito. da área médica também. Eu queria que você botasse aí, né? nutricionista também, porque... Pode ser também, sem Não, briga deixa eu te nenhuma. explicar por quê. Aqui. Porque tudo lá começa no intestino, né? Pois Né? Então, hoje já se sabe. E você não falou, mas teve uma época aí, não sei se ainda tá, que a moda era tomar probiótico. Sim. Gente, era uma moda de tomar probiótico. Teve essa fase também. Né? Que, meu Deus do céu, não sei nem mais piorava, se ajudava, o que acontecia. O que eu imagino assim, imagina as pessoas que não têm um conhecimento mais profundo da área, né? Escuta isso em rede social, sendo colocado de uma maneira sem aprofundar, sem nada, e aquilo ali passa a reger a vida. Né? Ô, Milene, você sabe que a flora intestinal, ela influencia, sim, né? No seu paladar, na sua vontade de comer doce, na sua absorção de nutrientes, enfim. E também tem estudos que mostram que a microbiota intestinal está ligada à obesidade. E aí saiu essa informação. E o que foi de gente tomando probiótico para ajudar a emagrecer? Meu Deus. Você não tem noção. Eu lembro, na época, foi uma febre mesmo, né? Eu lembro disso. E muitas vezes pode piorar a situação do paciente, né? Desequilibra mais ainda. Desequilibra mais ainda. Quer ver outra coisa que ainda dentro, vamos brincar assim, entre mitos e verdade. Tem gente que fala o tempo todo, durante o processo de alimentação não se deve beber água no momento em que você está se alimentando. Mito, verdade, como que é isso? Eu acho mito parcial. É assim, no meu ponto de vista, depende da quantidade, né? Uma digestão ali que você vai ter ácido clorídrico e você colocar uma grande quantidade de líquido, você pode, sim, diluir aquele suco gástrico e, de certa forma, dificultar a digestão. Né? Sim, claro, vai estar mais diluído. Física, química. Mas, em compensação, não acho que 100 ml de água possa colaborar a tal ponto de comprometer uma digestão dessa forma. Né? Então, no meu ponto de vista, isso é meio mito, meia verdade. Um pedacinho de cada. Eu queria só fazer um adendo em relação a essa questão da água, que o mais importante é a qualidade da água também. Tá? Eu falei que eu não vejo o rótulo, a água, eu olho o pH. pH. Por que você olha o pH? Porque eu dou aula disso. Tá vendo? Mas o pH... Tá vendo? Mas eu vou botando muita coisa aqui na minha cabeça. O pH dessas águas é o menos deletério, porque a água chega logo no nosso estômago, que o pH é 2, a água mais ácida que a gente tem aí é 4.
Então, ela vai funcionar até como uma base. Em relação ao estômago. Mesmo, Sim. pois é. Ou seja, ela vai ser logo neutralizada. Quem não tem hipocloridria, não tem nenhum tipo de problema, não vai causar Dano. Agora, existem águas com grande componente de sulfatos. Aí são... Mais uma coisa para eu olhar na água. São deletérios pela questão de influenciar na microbiota intestinal. Então, isso aí a gente tem que ter essa precaução na qualidade de água que a gente toma. Mas você acha que a água compromete a digestão? Dificulta a digestão, beber água? De forma direta, assim, Não esqueça a quantidade de sulfato. Não. Em relação a comer bebendo água... Que vai diluir o suco assim, gástrico. Não, isso aí eu acho que não. Eu acho que é meio mito, meia verdade. Depende muito, principalmente, né? da tolerância do paciente. Tolerância. E assim, se aquele paciente tiver um refluxo, vai ser um volume maior, claro. Para ele não vai ser muito legal. Ele está consumindo líquido ali, né? Enquanto ele está ingerindo o alimento. Por quê? Porque vai fazer mais volume. Se ele já tem uma tendência a fazer um refluxo, vai piorar aquela pressão ali gástrica e pode favorecer esse retorno. Mas eu não vejo problema não, tá? Não, a quantidade mínima, não vejo problema não. Quer ver uma coisa que tem uma gama de estudantes da área de saúde, tem até duas maravilhosas aqui, a família Lacerda. Tá vendo? E tem dieta, nutrição e aprendizagem. Tem algum tipo de nutrição que favoreça, por exemplo, o processo de aprender conhecimento ou que eles devam comer antes da prova para não ter alguma dieta mais favorável para quando esses estudantes estiverem ali ao caminho da... Sim, eu não digo dieta, mas dieta de certa forma, né? Mas tem, sim. Dieta que eu falo alimentação, na verdade. Que melhore algo mais ali, favorável para facilitar. Ali. Vou fazer uma prova. Que melhore ali a concentração, Pronto. né? A colina, Tá né? Muito importante. Ômega 3, ômega 6, um complexo de ômega também ajuda muito aí na atividade neurológica. Certo? Acho que vai sair todo mundo hoje aqui, né? EPA, DH. Mas aí eu queria fazer um adendo. Não adianta assim, eu vou fazer a prova amanhã e hoje eu vou... Tá vendo aí? É uma coisa, comer todos esses nutrientes só hoje, né? Então, Mas tem nutrientes que aumentam, sim, a capacidade de concentração? Tem. Que alimentos suplementação. seriam pra Peixes, gente? né? Alimentos com essas gorduras boas que eu estou te falando. Né? Ovo. Né? E tem suplementos específicos também. E que, assim, tem comprovação, né? Mas é como ele falou, não vai adianta você ir fazer a prova. Da noite pro dia, né? E outra Exato. coisa, consumo de açúcar, né, Milene? Pois também. é. Então, o açúcar, o carboidrato simples época... é deletério para, né, a questão de atenção, de concentração. Pois é. Então, e tem gente que vai loucamente num pacote de biscoito recheado. Para dar energia, né? Na hora que está estudando. Eu lembro que quando eu estudava, meu Deus, eu tentava não comer isso, mas embora eu também de vez em quando escorregasse para esse lado, mas eu lembro que para eu não ficar levantando na hora que eu estava estudando, eu adorava comer tomate. Eu botava assim, eu nem me lembro quantos tomates, mas para eu não ficar senta, levanta, interrompendo meu estudo. Você comia tomate quando você estudava? Eu comia tomate como quem come maçã. Aí eu comia muito tomate e banana. Quando eu estava estudando, claro, que quando eu detonava, eu comia muito, viu? Eu era estudando e comendo. E quando eu acabava o estoque, eu ia no biscoito recheado mesmo. É mesmo? É. Por que você passava muitas horas estudando assim? Poxa, eu precisava me ajudar a concentrar na hora do meu estudo, sem eu ficar sentando, levantando a cada 5 minutos. E se eu estivesse mastigando... Você conseguia melhorar essa concentração? Muito! Até hoje eu sou assim. Agora, hoje, eu não posso mais ser como eu já fui um dia, né? Então, uma controlada maior. Agora, o que é que eu tendo a fazer? Ir para coisas mais saudáveis, né? E na minha casa não entra salgadinho, não entra essas coisas. De vez em quando... que a gente tem umas coisas aí. Mas, assim, não é uma rotina. Porque se tiver, poxa, essas coisas... Rapaz, acho que é que nem droga. Sabe? O que os olhos não veem, a boca não come. Bota isso na cabeça. Se você estiver em casa, você vai comer. Que é você que vai condicionar o paladar das crianças também, né? Em casa, vai comer. Eu passei a comer muito melhor depois que eu fui mãe.
muito melhor. Para poder dar o exemplo para os É, porque como é que eu ia falar uma coisa que eu não estava Sim, sim. praticando? Eu melhorei muito, 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 Sim. muito, exponencialmente, sabe? Enfim, quer ver uma outra coisa também? Que, para a gente entender, a gente tocou até nesse assunto um pouquinho no início, mas bem brevemente, nutrição e saúde mental. A gente já falou um pouco até de desbiose agora, né, rapidamente, mas tem relação, o que é que pode ser feito para auxiliar a saúde mental? Sim, com tá? certeza. Eu sempre defendo uma alimentação mais natural. O Lilian, que é uma alimentação mais natural? É você fugir mesmo dos aditivos químicos, tá? Hoje é muito mais preocupante, Milene, a composição dos alimentos no sentido de ser mega, ultra, super processados, né? Que é o que tem mais sido consumido aí ao longo do tempo por uma questão, muitas vezes as pessoas falam de praticidade. Vou dar um exemplo bem, bem chulo assim, mas que vocês vão entender. Aquele macarrão instantâneo. Aquele eu não gosto nem do aspecto, mas o povo gosta. Pronto. Porque em 3 minutos está pronto, gente. Ixi. Em 3 minutos está pronto. Aí eu pego o meu macarrão convencional. Ele cozinha em média de 7 a 8 minutos. Eu posso até escolher molhos prontos bons. Existem molhos prontos bons, com uma boa lista de ingredientes. Já ouviu falar de chorando com cebola? Sim, chorando com cebola, sim. Mas até no supermercado de prateleira você consegue escolher um molho de tomate que seja teoricamente pronto e que com uma boa lista de ingredientes. Sério, dá para você escolher. E aí você, só por causa de diferença de 5 minutos, você vai esperar. Tem macarrão, o cabelinho de anjo. Ele também cozinha em 3 minutos, igual ao... Pois é, né? Então, essa questão de aditivos químicos, de corantes, conservantes, acidulantes e por aí vai, é muito pior, isso é péssimo. E o povo vai todo, não é o pé na jaca não, é o corpo inteiro. Aí você fala assim, mas o intestino é saúde mental, tudo vinha lá do intestino absorvido lá. Pois é. Agora pense isso circulando. Aí você pensa logo no pão, que dura 20 dias lá na prateleira. Você está comendo aquilo tudo circulando dentro do seu organismo. Tem uma substância chamada azedicarbonamida. Onde é que tem isso, em primeiro lugar? Primeiro lugar. Não sei agora, nunca mais eu li, mas pães de pacote. Pães integrais que ficam lá de pacote no supermercado. Do saco. Do pão de saco. É uma substância que é feita, muitas vezes, para dar plasticidade ao tapete. Mentira. Verdade. Agora, imagine esse tapetamento lá no seu intestino. Então, assim, são muitos aditivos químicos. Como é que bota pra fora? Não. Como é que se permite fazer? Como é que permite fazer? Entende? Então, você está comendo plástico. Ave Maria, vou ler, meu pai do céu, mais então, uma cacetada de coisa que eu vou cortar da minha vida. Eu prefiro meu pãozinho francês. Ai, meu Deus, vou começar a ler os rótulos. Já tô com medo. Não, mas não tem que ter medo, não. Tem aí informação é poder. É sério isso? É sério. Cara, falando de marcas como é que aqui, sai? Porque se você perceber, os pães artesanais, que não têm muitos conservantes, eles são mais pesados, eles são menos elásticos, né? E aí, quando você vai para um pão desses, de outra marca assim, ele tem mais plasticidade, muito mais puxa. É um gostosinho, né? Ele fica com um tato interessante, mas a parte digestiva nem tanto. Vocês falaram em uma coisa importante aqui. Tem uma coisa que, para mim, é muito importante na comida. Tem umas características que não é nem no sabor da comida, mas é na textura. Eu gosto de alimentos crocantes, picantes e muito quente. Eu não gosto muito de alimentos frios. Eu vou comer salada porque eu tenho que comer verdura, porque aquilo é saudável. Então, eu como racionalmente tudo isso, né? E sou rigorosa até com isso em relação a mim, né? Tudo mais ou menos organizadinho ali. Tudo isso depois que eu fui mãe também, né? Mas o meu paladar, ele é bem direcionado para esse tipo de alimento. É quente, apimentadíssimo e crocante. Já essas coisas já não fazem muito minha cabeça, não. Outra coisa que também que representa um veneno. Muita gente gosta, né? Gosta. Muita gente gosta. Um veneno para a saúde que as pessoas fazem uso corriqueiro são esses temperos prontos, esses caldos de carne, caldo de frango, caldo... Eu nem compro isso, mas... não sei o que lá, né? E vem enriquecidíssimo de conservantes, aditivos químicos e, falando-se dele, glutamato monossódico. Vixe, isso aí. Que é o realçador de sabor.
E aí você vê ele quase tudo para realçar Eu sabor. quase falei a marca. Não, mas Ela não vou fazer levou propaganda, não. Eu quase. Até porque Esse propaganda- é o rótulo. Mas as torradinhas... Esse eu li o rótulo por causa de uma aula também, de trânsito digestório, que essas aulas não acontecem mais hoje em dia, né? Não temos mais biotério para isso, mas eu dava aula de trânsito digestório em RAM. E quando a gente estava dissecando a RAM para olhar tudo ali direitinho, era uma das substâncias que a gente colocava para observar algumas reações, né? E é por isso Altamente inflamatório. é por isso que eu li o rótulo, entendeu? Eu precisava saber sobre isso de forma mais profunda Mas por hoje causa ele da não tá aula. mais só nesses caldinhos de carne, Tá em de tudo, frango, né? não. Tem um monte de produtos. Aí você vai ler o rótulo e você vai lá bem grande. E aí, biscoitos, salgadinhos, torradinhas, amendoinzinhos. Vai lá ler o rótulo. Quer ver? Você tocou num ponto aqui que eu acho bastante importante. Alimentos inflamatórios, né? Ou a contrapartida, alimentos não inflamatórios. O que fazer, o que escolher, para onde ir, qual é o melhor caminho? Pois é. E Hoje, se né, fala tanto de alimentos inflamatórios hoje que a gente inflamatórios e o que a gente faz para desinflamar, porque meu organismo está muito inflamado, estou muito inflamada, meu intestino está inflamado. Realmente deve estar, né? Quando as pessoas falam assim, sintomas existem, mas desembrulhe menos e descasque mais. Essa é a máxima. Quanto mais industrializados, mais processado esse alimento for, mais ele vai te inflamar. Pode ter certeza. Pô, Claro, perfeito. claro, mas assim, exceções existem. A gente tem industrializados do bem. Queijo industrializado do bem, iogurte industrializado do bem, o próprio leite longa-vida industrializado do bem, né? Então, tem vários alimentos, sim, que são industrializados e que você pode consumir porque são alimentos que não fazem tão mal assim. Existem industrializados do bem. Mas quanto mais industrializado for, mais processado for, mais esse alimento vai te inflamar. Por tudo isso que a gente já falou. Né? Pois é. Os aditivos, corantes, conservantes. Se fala tanto isso hoje em dia, né? Agrotóxico. Porque doença, eu nem sei no rol de doenças que existem aí, quais que não estão vinculadas a esses níveis de inflamação, né? Que a gente realmente encontra. E a nossa dieta, sinceramente, é meio caótica, né? Em relação à parte do leite, eu até particularmente, eu acho até a forma que divulgam que o leite é inflamatório... Você nem perguntou, é isso que eu ia falar. Melanie nem perguntou se era mito ou verdade, se leite é inflamatório, se leite eu esqueci! Eu tinha falado que eu ia fazer mesmo, eu esqueci. Mas já bota aí no bolo, já responde. Pois é, eu acho assim que... É mesmo? Que chega a beirar irresponsável uma afirmação dessa, porque o leite é um alimento dos mais ricos que a gente tem, né? Ele tem os carboidratos dele, tem as proteínas, tem a gordura. Fonte de cálcio, né? E é relativamente barato. Pois é. O leite não é um alimento caro. Então, assim, você imagine uma pessoa que não tenha condições financeiras abastadas, que recebe uma informação de que o leite vai lhe prejudicar e a pessoa deixa de tomar leite. E muitas vezes troca até o leite animal pelo leite vegetal. O leite, entre aspas, é vegetal, né? Porque aquilo ali... não é leite. Não é leite. Aí falam assim, ó, mas ser humano não nasceu para tomar leite de vaca. Aí a primeira pergunta que eu faço assim, tá, e ser humano nasceu para consumir miojo? Macarrão instantâneo? Macarrão instantâneo. Ser humano nasceu para comer aqueles negócio de frango empanado. Salsicha. Ser humano nasceu para isso, na verdade, aquilo ali eu fui ver uma vez também. Como faz. Eu até hoje não entendo como as pessoas têm. Eu acho que se as pessoas assistissem a forma de se fazer isso, iam ficar enojadas. Não iam conseguir comer. Tem outra afirmação que fazem com o leite de vaca, diz assim, mas um bicho, outro animal não toma leite de vaca. Eu digo, porque não sabe ordenhar. Bote lá o leite do lado para você ver se ele não bebe. Né? Todo mundo sabe que um gatinho você bota na mesma hora. Na mesma hora. Quer ver uma coisa? Eu vim do interior, né, para cá, morei um tempão em Nazaré das Farinhas. E tinha vaca na chácara. Sim. Onde eu fui criada. A gente ordenhava
todo dia de manhã, eu, minha avó e tal, enfim, e voltávamos. Gente, o leite hoje em dia que se vende no supermercado não chega nem perto daquilo Do que é eu leite. tive a oportunidade. Quando fala leite, a minha memória não só, né, a minha sensação é aquilo que eu remeti. Eu lembro que meu avô falava assim, não deixa a sua avó saber que eu te dei o leite direto aqui. Só não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu disse, não, meu avô, não se preocupe. Porque eu adorava beber o leite, às vezes, sem ferver. Sim. Saía quentinho, grosso, uma delícia. E a gente ainda fazia biscoitinho de nata com aquilo ali. Assim, poxa, que eu acho que meu paladar para a gordura, tá vendo? Para coisas Veio assim. desde Poxa, trabalhado desde eu cedo. lembro que eu bebia o leite, ele tinha gostinho de manteiga. Ele Agora, era grosso, ele era outro denso, mito. ele era amarelado, ele não era branquelo. E eu lembro que, puxa, mas fazia uma capa enorme de nata em cima. E eu lembro, eu ainda criança, fazendo os biscoitinhos de nata, enrolando com minha avó. E para poder ainda comer depois, porque e lá ainda fabricava o queijo também, mas tudo assim, para consumo nosso, né? E, poxa, é tão gostoso, tão maravilhoso. A gente estava... vai ser... Não, pode terminar. Não, enfim, já acabei. Não, você falou que a gente ia Eu já lá. acabei, mas, enfim, eu tenho isso bem... uma memória bem forte na vida, uma coisa que eu gostava de viver, né? Nesse tempo, e a lembrança é forte. Quer ver uma coisa? A gente está falando de leite aqui. E eu lembrei uma pessoa vegetariana. Como é que ela faz a suplementação daquilo que está faltando na sua dieta, né? Porque, tudo bem, ela pode querer ser daquela forma e tal, mas ela está restringindo o consumo de proteína animal. E como é que faz? Quais são os recursos para não dar nenhum problema no meio do caminho? Pronto, então, uma pessoa vegetariana, uma pessoa vegana vai ter que, né, tomar alguns cuidados, né, que uma pessoa que não tenha restrição alimentar não necessariamente vai ter. Então, existem algumas, por exemplo, vitaminas do complexo B, né, na grande maioria provém de alimentos de origem animal, né? Então, essas pessoas precisam ter um acompanhamento periódico para evitar carências vitamínicas. Pois é. Né? A gente vê, existem algumas pessoas que a gente vê até num ativismo mais intenso, que só de olhar para a pessoa a gente vê que já tem alguma carência de algum nutriente que aquela pessoa determinada precisaria de uma suplementação, né? Então, nada contra o pensamento de quem quer que seja, né? Desde mas que a pessoa cuidado, também tome o cuidado. E assim, por exemplo, proteínas. Um vegano não usa nada de origem animal. Existem opções, né? A proteína da ervilha, né? No suplemento de arroz, né? Então, opções de suplemento alimentar existem. Agora, a gente fica mais preocupado com essas carências nutricionais específicas, que a pessoa tem que ter o acompanhamento. E hoje tem tecnologia para a pessoa viver bem na sua filosofia. Não tem necessidade de demonizar a filosofia de quem quer que seja. Perfeito, isso é importante, né? Pois é. E você já tocou até no assunto, quando que a gente deve suplementar uma dieta? Você acabou de citar um exemplo aqui, mas em que outras condições nós também precisamos suplementar uma dieta? Eu vou falar logo dos meus pacientes. Da maioria dos meus pacientes. Paciente bariátrico é um paciente clássico que necessita de suplementação, tá? Não existe técnica que não precise cirúrgica de bariátrica, que ele não precise de suplementação. Ele vai precisar. Lilian é para a vida toda? Lilian é a mesma quantidade de vitaminas, minerais e tudo que eu vou tomar? Não. Isso vai variar. Mas essa suplementação vai, porque primeiro em algumas técnicas muda-se a fisiologia de absorção. Além da restrição, a gente vai fazer uma desabsorção. E mesmo que seja outra, só uma restritiva, né? Não, com o tamanho que fica o estômago, é impossível o paciente
ter ali na alimentação a quantidade de nutrientes que ele vai precisar. Exatamente. Esse é um paciente clássico. Pacientes veganos também, acredito não, eles vão precisar também de uma suplementação de complexo B, principalmente B1, B12, B6, B9, vai precisar. Vou passar aí para as doenças, né? Crônicas também, né? Sim, tem. Por exemplo, eu trabalho também, eu sou intensivista de formação, trabalho em UTI, né? Então, existem pessoas que internam que, por uma condição patológica específica, em determinado momento, a dieta oral não consegue suprir as necessidades nutricionais da pessoa. Então, a pessoa utiliza suplementos alimentares, até com macronutrientes, não só micro. Olha. Porque existem suplementos nutricionais que são ofertados por via oral visando complementar o alimento, né, o que a pessoa recebe de alimento, porque a pessoa tem uma determinada condição clínica que impede que a pessoa coma igual a alguém que não tenha um problema, né? É só a gente lembrar, quando a gente está doente, o apetite vai embora, né? Então, existem suplementos que ajudam nesse cenário, porque com uma quantidade, um volume menor, a gente consegue ofertar nutriente de uma forma, né, mais completa. Perfeito. E aí a pessoa meio que não precisa forçar aquela quantidade de alimento para atingir suas metas, seus objetivos. Né? Atletas de alto rendimento, alta performance precisam de suplementação. Né? Alguns grupos, Vocês sabem que idosos, alguns idosos também vão precisar, né? E idoso ainda tem o seguinte, o idoso tem uma característica que alguns eles perdem o paladar, eles a digestão fica de comprometida, se alimentar, né? Perde a sensação de sede também. Então, o idoso é um paciente que ele precisa de muito cuidado. Então, muitos suplementos para idosos são um arsenal, uma estratégia muito interessante para dar qualidade de vida para a pessoa. Sim. Né? Vocês sabem que a gente não vai conseguir esgotar nem assim, 10% do que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Você não tem nem noção do tempo. Ainda bem que eu vou ter um reloginho aqui olhando para mim, porque eu ia ficar aqui até dizer chega, viu? Meninas, vocês querem perguntar alguma coisa? Né? Mas vai ter retorno aqui. Querem perguntar alguma coisa? Não? Vamos lá. E na medida em que a gente foi perguntando, conversando, eu também fui imaginando assim, poxa, nutrição esportiva, e eu vou chamar meus amigos da educação física e assim por diante. Enfim, o assunto não se esgota, ele é gigantesco e foi muito, muito show de bola. Amei muito tê-los aqui comigo, tá joia? Vamos aguardar esse repeteco aí em algum momento lá na frente para a gente conversar de novo. E dessa vez, né, que hoje a gente conversou de forma ampla, bem generalizada, para que a gente aborde temas específicos. Nutrição e bariátrica, por exemplo. Pois é, vou te cobrar. Tá vendo? E, enfim, vários outros temas para a gente poder detalhar em uns episódios aí no futuro. Poxa, foi um prazer estar aqui com você, tá? Eu te agradeço muito a confiança, o carinho e o convite. Com certeza. Minha filha, aqui são os ícones. E é verdade, você sabe que eu sou altamente criteriosa na escolha. Eu sei disso. Né? Mas da mesma forma, Milene, eu também, né, agradeço muito o convite. Foi um prazer participar, né, do podcast Pod Ícones, né? E estamos sempre à disposição. Sempre que precisar, que ótimo. Que se for convidado, eu estarei a pleno Que ótimo. prazer. Então, vamos aguardar aí, esse momento vai chegar. Quer deixar as redes sociais, a área de contato? @NutriLilianCunha, tá? Meu Instagram. Seu Lilian. Lilian com N. Lilian. Lilian Cunha, NutriLilian Cunha. Tá lá meu Instagram, minha rede social principal. Pronto.
deixar O meu, eu ainda estou começando, mas está Você lá. vai pelo de Lília, né? Ele vai começar. dr.adhneto. Pronto. Mas Então, vou vamos lá. desenvolvê-los Ótimo. e será um prazer. Você já vai desenvolver com os cortes aqui do podcast, tá vendo? Com certeza. Já vai começar. Então, gente, é isso. E um abraço para vocês que ficaram com a gente até agora nessa conversa extraordinária. Com certeza absoluta, muita coisa teve a acrescentar, né? Aí em relação às informações que foram aqui trocadas. Quero relembrar a vocês que o COI ele está chegando, fiquem atentos ao prazo de inscrição. Já a gente está abrindo para submissão de trabalho e esse congresso vai acontecer no final de novembro. Eu estou com medo aqui de falar a data e dar a data, né, de maneira equivocada, mas no final de novembro acompanha a organização na rede social, tá certo? O COI é um congresso de odontologia integrada. Ele está vinculado à Universidade Estadual da Bahia, UNEB, tá joia? E, fora isso, não esquece que o Cioba também já está aqui batendo na porta. E muita coisa boa, muita ciência e muito network também vai acontecer nesses espaços. Um abraço grande, até a próxima e a gente se vê sempre quarta-feira às 20 horas. Pode ir, Ícones.